Oi, gente, tudo bem? Hoje eu quero falar de um assunto que me confrontou essa semana. Sério, a Bíblia fala que nos últimos dias a gente ia se deparar com pessoas mais frias, sem sensibilidade, com aquele amor por Deus e pela criação totalmente frio mesmo, gelado. E a gente fala, ok, isso é um mandamento bíblico, então é natural que isso aconteça. Mas quando a gente realmente é impactado com uma pessoa que realmente está assim e que ela faz tudo para negar a existência de Deus, é chocante. Para mim isso é muito chocante. Como que alguém pode negar a existência de Deus, sendo que tudo que a gente vê em volta é Deus? E eu não estou falando isso para tentar te convencer a alguma coisa. Eu estou tentando fazer com que você, usando a inteligência, já que você acha que é inteligente, então use a sua inteligência humana para perceber que é impossível negar a existência de Deus. É impossível negar a existência do Criador. Quando você se depara com uma mãe grávida de um bebê, quando você se compara com um bebê no ventre sendo formado, cada pedacinho do seu corpo, cada ossinho do seu corpo, com as veias, com o sistema nervoso ali, tudo em perfeição, como que você consegue olhar para isso e dizer, Deus não existe? Não faz sentido. E a maioria das pessoas que tem esse discurso de que Deus não existe, elas na verdade estão magoadas, elas estão bravas com Deus. Então elas estão tentando se convencer de que Deus não existe. Uma das coisas que eu me pergunto é como que a pessoa que nega a existência de Deus também explica o fato da gente sentir algo tão maravilhoso, o rosto arrepiando, a pele arrepiando, quando você escuta um louvor ou uma música muito bem cantada, com bastante sentimento. Como que você explica essa conexão que a gente sente com a música? Qual é o nome que você dá para isso? A ciência pode dar várias explicações e dizer, o seu cérebro entra em um estado de transe, mas nada disso realmente explica. Nada disso realmente explica. É o poder de Deus. Isso que a gente sente, esse calor, essa conexão, é o próprio Deus. Como que você explica uma criança de 3, 4 anos ter talentos e dons incríveis que não foi ensinado na maternidade? Às vezes a pessoa não aprendeu aquilo nem em casa, porque os pais às vezes não têm aquele dom, a família não tem aquele dom, mas a criança nasce com aquela aptidão de ter um dom especial, um dom incrível. E aí quando você vê aquilo, você fala, uau, eu fui impactado por isso, eu choro, eu sinto algo diferente. Tem uma moça que há um tempo atrás eu estava pesquisando a história sobre ela, porque eu sou bastante curiosa, assim. E eu gosto muito de assistir aqueles vídeos, esse é um segredo íntimo agora, aqueles vídeos que falam de EQMs. O que é EQM? EQM, ela é aquela experiência de quase morte, não sei se vocês já ouviram falar. Se vocês não ouviram falar, pesquisem sobre o assunto, porque realmente vai ser muito bom para a tua fé. Isso vai te fortalecer. Eu gosto muito de pesquisar sobre as EQMs, porque tem relatos de pessoas que sofreram algum acidente grave ou passaram por alguma cirurgia e quase morreram. E tiveram falência por alguns minutos ali, ficaram realmente mortos por alguns minutos. E depois eles voltam com relatos de que foram para o outro lado e tiveram experiências sobrenaturais. Então existem tanto as experiências sobrenaturais para o lado positivo, quanto as experiências sobrenaturais para o lado negativo. E aí essas pessoas vêm contando essas experiências e eu amo assistir, porque é uma experiência mais linda que a outra. Deus se revela para cada um de uma forma diferente. E se você for estudar a fundo isso, você vai ver que a ciência tenta explicar, mas na realidade ela não consegue uma explicação. Ela não tem uma explicação, porque o homem tenta explicar as coisas, mas Deus não se explica. Já ouviram aquele louvor, né? Deus, ninguém explica. Ou você acredita ou você não acredita. Você tem duas opções. E não acreditar, me desculpe, mas é burrice. Porque uma pessoa com nível de inteligência, ela vai reconhecer que Deus é real.
que Deus existe. Nós temos pessoas que servem o outro lado, que estão no lado oculto, e mesmo essas pessoas que estão do lado oculto, elas entendem que existe sim o bem e o mal. Então ela escolhe adorar o mal e entregar a sua vida para o inimigo, ela tem essa escolha, só que ela está escolhendo isso sabendo que ela está escolhendo o lado mal e existe o lado bom. Tá? Então até mesmo pessoas que estão do outro lado acreditam, e muitos dos seus mandamentos, suas coisas são baseadas na Bíblia. Então eu digo que a pessoa que não acredita e ela fica tentando colocar todas essas perguntas que eu fiz, ela fica tentando colocar a ciência como o seu maior aliado, nem ela consegue explicar. Ela vai ter um momento que ela vai entrar em xeque ali com as suas próprias respostas. E aí eu tenho uma teoria para isso. Por que que você diz que não acredita em Deus? Simplesmente porque você está magoado. Você está magoado com Deus. Você está entristecido, aconteceu alguma coisa que deixou teu coração mal, aconteceu alguma coisa na sua vida que você não superou, e isso fez com que você tivesse uma ferida enorme dentro de você. Então você prefere negar a existência de Deus, mas na verdade você só está angustiado. Eu sinto muito que quem devia te acolher não te acolheu. Eu sinto muito que você tenha se magoado na igreja e que lá não tenha sido um ambiente acolhedor e de amor que você esperava. Eu sinto muito por isso. Eu sinto muito pelas experiências negativas que quem sabe você viveu. Sinto muito por pessoas que humilharam você, que angustiaram você, que abusaram da sua confiança, que abusaram do seu emocional. Só que Deus não tem nada a ver com isso. Deus não tem nada a ver com isso. São pessoas ruins, são pessoas más. São pessoas que não encontraram ainda o sentido do que é ser cristão. E aí você pode dizer assim, tá, mas estão na igreja. E aí? Foi lá na igreja que eu me magoei. Foi lá na igreja que eu me entristeci. Entenda que pessoas ruins tem em todo lugar. Tem na rua, tem na escola, tem na faculdade, tem no trabalho. E por que a igreja vai ser uma exceção? Né? A igreja é um lugar de pessoas doentes. A maioria das pessoas, quando elas vão para a igreja, porque elas estão precisando encontrar sentido na própria vida. E muitas ainda levam um tempo para ser de fato transformadas, levam anos para ser transformadas. Né? Vai aprendendo. E enquanto esse processo de transformação não é completo, talvez você sofra na mão de pessoas que ainda não entenderam o que é ser cristão. E isso nada tem a ver com religião. Deus não é religião. Nada tem a ver. Deus é amor. Deus quer que você encontre o sentido na sua vida, sabe? Porque uma pessoa que não acredita em nada, não tem como. Eu morreria se eu não tivesse pelo que lutar, pelo que acreditar. E é muito doido que quando uma pessoa fala que ela não acredita em nada, ela automaticamente, pra mim, ela demonstra uma fraqueza muito grande. Porque se essa pessoa não acredita nos princípios de Deus, é muito difícil que ela tenha princípios morais. O que impede essa pessoa de não fazer algo errado? Porque não tem uma consciência. Ela não entende assim, se eu pecar, eu vou desagradar a Deus. Não existe isso, porque ela diz que não acredita em Deus. Então ela não vai ter esse filtro. É uma pessoa muito fácil de enganar, de manipular, de roubar. Você vai deixar os seus filhos perto de uma pessoa que não tem princípios e valores cristãos, que não guarda o mandamento do amor ao próximo, do amar a Deus. Você tem coragem de deixar uma pessoa que você ama aos cuidados de uma pessoa que não acredita em nada? É uma pessoa muito fraca. Eu não consigo enxergar potencial numa pessoa dessa. Eu prefiro enxergar potencial em pessoas que dizem, olha, eu sou católico, e essa pessoa realmente, de fato, vai à missa, então ela está exercendo a sua fé, ela está fazendo alguma coisa, ela está lutando pelo que ela acredita. Eu sou cristã, então eu sigo os princípios cristãos. Legal, ótimo, você está sendo forte. Mas você dizer que não acredita em nada, isso não soa fraqueza para vocês? Porque para mim isso soa muito fraco. De verdade, isso soa muito fraco. E eu acredito que as pessoas precisam sim ter algo pelo que lutar. A vida já é difícil, a gente se depara com situações que a gente não quer passar, com coisas que a gente não quer viver. E ainda se você olhar para tudo isso e falar assim, além disso eu ainda não acredito em Deus, o que você vai fazer com a tua vida? Pelo que você luta? E esse vazio, como que você vai preencher esse vazio? Porque vai acontecer, você vai chegar a um ponto de ter um completo vazio, um vazio absoluto, que você não sabe de onde vem. E esse vazio é por causa da tua falta de esperança, porque quando você não tem fé em nada, você não tem esperança.
quando você não acredita em nada, nada te move, sabe? Ou quando você prefere acreditar na sua própria força, olha o tamanho dessa ignorância, dessa discrepância. Não, eu acredito no meu trabalho, eu acredito no meu esforço, sou eu que faço as coisas acontecer. Muito bem, muito bem. É um egoísmo gigantesco você se colocar no centro dessa forma, porque se Deus não permitir, a gente não consegue fazer nada. A gente pode ser a pessoa mais esforçada do mundo, mas existem lugares que a gente não chega, porque Deus não permite, e Ele tem as razões e os motivos dele. E quando você é confrontado com uma palavra assim, a sua reação talvez seja confrontar de novo e dizer, se Deus existe, por que existe guerra? Por que existe morte? Por que eu fui magoado? Por que existe tanta coisa negativa? Eu gostaria de ter essas explicações para você, eu gostaria de ter essas respostas para você, mas ninguém tem, porque não tem como entender a mente do próprio Deus. Eu já falei isso, a gente não consegue entender. Deus tem certas coisas que são mistérios que nós não vamos conseguir. Aí ou você aceita ou você se revolta, que também é uma escolha sua, mas eu quero que você saiba que se revoltar não adianta, que Deus, ainda que você escolha não segui-lo, não cuidar dos mandamentos e não buscar ter uma vida reta, Ele vai continuar sendo Deus, mesmo que você escolha dizer não para Ele. Isso não afeta, isso só vai afetar você, isso só vai afetar o teu desempenho, isso só vai deixar você enfraquecido, não ter esperança, não ter pelo que lutar. A gente precisa lutar contra o nosso egoísmo, porque se uma pessoa que se diz cristã, tá? E eu tô falando princípios morais e valores, eu não tô falando aqui das religiões e nem das placas de igreja, eu tô falando de uma pessoa que se diz cristã. Se ela se diz cristã e ela não consegue ter o mínimo de renúncias necessárias para abrir mão de algumas coisas que ela quer na sua própria vida para servir a Deus, o que a gente faz com uma pessoa egoísta dessa, que ela não consegue abrir mão de 1%? De 1%. Deus não pede muita coisa, sabe? Eu sei que a gente vem recebendo ensinamentos de vários lados e por vários anos, de várias igrejas, de vários pastores, e aí você ouve cada coisa, sabe? Que Deus pede aquela coisa mais difícil do mundo de servir, de entregar, mas não é bem assim. Deus não nos dá uma cruz maior do que a gente possa carregar. Ele não vai te pedir um esforço que é impossível de ser cumprido, né? Ele conhece as nossas limitações, só que tem o mínimo que a gente precisa fazer, e se você não consegue fazer nem o mínimo, você é uma pessoa fraca também. Então é isso, sabe? A gente entender que Deus é Deus. O que eu farei? Eu tenho um monte de questões dentro do meu coração também, dias que eu fico perguntando, Deus, não estou entendendo. E o que eu faço com isso? Eu vou guardar esse questionamento no meu coração. Alguns eu só vou ter a resposta daqui a uns anos, outros talvez eu nunca tenha resposta, e outros talvez eu seja respondida na eternidade. Então tudo bem, sabe? Ter questões é normal, você ficar confuso às vezes é normal, você não entender os processos é normal, você não entender o que Deus está fazendo é normal, mas eu espero que você nunca perca a fé, porque se você perder a fé, aí não tem mais esperança mesmo para você, sabe? Se você perde a fé, você não tem por que levantar da cama e ir trabalhar no outro dia, não tem por que você cuidar dos seus filhos, não tem por que você querer viver uma vida, porque na ausência de fé também existe a ausência dos sonhos, sabe? É aí que os sonhos eles vão embora. Então eu espero de verdade que a tua raiva do sistema, a tua raiva da religião, a tua raiva da igreja, a tua raiva de pessoas que eram para ser luz e foram trevas na sua vida, eu espero que isso não te afaste de Deus, porque realmente a culpa não é dele. Eu já falei sobre isso outras vezes, mas ser confrontado com um assunto, às vezes, na minha vida, é sinal de que eu tenho que talvez não só aprender mais com isso, mas também ensinar vocês e trazer a vocês. Então só fica com aquele verso que diz que Deus não se explica, você só acredita. Você pode dar um monte de desculpas para estar afastado de Deus. Você pode jogar a culpa nas tragédias do mundo, que não tem explicação. Você pode jogar a culpa na índole de pessoas ruins, você pode dar desculpas, você tem um argumento para tudo, você pode inclusive usar a Bíblia para ter argumento para o que você decidir fazer, sabe? Mas isso de fato é só desculpas e mais desculpas, é você tentando se convencer de que não precisa de Deus, só que você precisa.
Você precisa, e a eternidade vem. Então não deixe para chamar a Deus só lá na eternidade, porque embora aquele versículo do ladrão se arrependendo no último instante seja muito bonito e a gente não entenda realmente como que Deus age dessa forma, Ele pode fazer o que Ele quiser e Ele pode dar a salvação a quem Ele quiser, mas embora tudo isso seja muito lindo, vamos prestar atenção de que são coisas aleatórias e que isso nem sempre vai servir para todo mundo. E que a regra clara é que se você teve a oportunidade em vida e rejeitou, você não tem uma aliança com Deus, tá? Então não adianta você pensar assim, eu vou fazer o que eu quero da minha vida, eu vou tomar todas as decisões porque na última hora Deus vai me aceitar. Talvez não, talvez Ele não te aceite, tá? Porque você está tendo a oportunidade agora, você está assistindo esse vídeo agora, você está sendo confrontado pela palavra de Deus. E talvez você pense, mas a religião divide as pessoas. Esquece religião, pensa em você, pensa no teu coração, em como você quer ser melhor, sabe? As pessoas religiosas que de alguma forma se sentem melhores do que você, porque oram mais do que você e porque tem um pouco mais de rituais do que você, esquece elas, ignora elas, deixa que elas vivam na sua própria bolha e que Deus de alguma forma traga a elas uma revelação individual de como proceder, porque tem coisa que não adianta falar. Você quer encher a cabeça da pessoa, você quer fazer a pessoa entender que às vezes aquele monte de regras não vale nada se ela não tiver amor, só que a pessoa foi ensinada há tantos anos esse ritmo de ser, esse jeito de ser, que às vezes a pessoa tá velha, você não muda mais ela, deixa que Deus trabalhe no coração dela e na mente dela, cuida de você, cuida do teu coração. Então, de verdade, eu espero que esse vídeo te traga algum pouco de... te faça refletir, sabe, gente, que a vida, ela é complicada, mas só que Deus está no controle e Ele não perde o controle de nada, sabe? E que é muito melhor acreditar, é muito melhor ter fé. Bem, é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Me deixe saber aqui nos comentários, compartilhe com alguém que você acha que precisa ouvir essa mensagem, tá bom? E é isso, se inscreva aqui no nosso canal de vlogs, tá bom? Um beijo pra vocês, gente, até o próximo vídeo.